Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para gravar mais uma aula de contabilidade para a Polícia Federal. Acabei de chegar da sessão de surf aqui na frente de casa, fui pegar umas ondinhas, então agora, cabeça feita, a gente pode estudar tranquilamente a nossa matéria. Vamos embora? Vamos para a tela? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, falar sobre um tema que cai constantemente aí nas provas do CESP, que é retificação de lançamento contábil, beleza? O que você precisa saber? Esse tema está previsto na ITG 2000. ITG 2000 é uma norma que até aparece bastante em questões do CESP. Vale a pena dar uma olhada porque ela tem 2 ou 3 páginas mais ou menos, tá? E o que é retificação de lançamento contábil? Como é o ser humano que faz os lançamentos contábeis, o ser humano, né? Ele pode cometer uma série de erros. E esses erros, segundo a ITG 2000, eles podem ser corrigidos de 3 formas. E que formas são essas? As formas são estorno, transferência e complementação, beleza? Então você tem 3 formas de corrigir um lançamento contábil. Primeira, estorno. Segunda, transferência. E a terceira é a chamada complementação. O que vem a ser o estorno, beleza? Estorno eu preciso que você grave essas palavras que são palavras-chave. O estorno é anulação total, beleza? De um lançamento feito incorretamente. Então, estorno é anulação total. Anotem aí que o estorno ele tem que anular totalmente, ele não pode ser anulação parcial, beleza? A transferência ocorre quando você faz uma transposição para uma conta correta. Vamos supor, você comprou mercadoria à vista, em vez de você tirar o dinheiro da conta caixa, você lançou lá a conta fornecedores. Então, você vai fazer uma transposição para a conta correta. Você vai tirar da conta fornecedores e jogar para a conta caixa, que é a conta certa, beleza? Então, isso é uma transferência, como o próprio nome diz. Então, o que nós temos até agora? Estorno é uma anulação total. Transferência, você faz a transposição para a conta correta. E complementação é um lançamento que você faz posteriormente, aumentando ou diminuindo o lançamento feito incorretamente. Então, você comprou mercadoria por 1.000, só que erroneamente você lançou o valor de 100. Você pode simplesmente complementar depois aquele lançamento com o valor de 900, beleza? Só para explicar isso para vocês, olha lá, a retificação do lançamento é o processo técnico de correção de registro que tenha sido realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feita por meio de estorno, transferência e complementação. Isso aí está certo ou está errado? Opa, é o que nós acabamos de falar aqui para vocês, portanto, item correto, galera, item correto, beleza? Corretíssimo. O lançamento de retificação de um registro indevido denomina-se estorno. O lançamento de retificação de um registro indevido denomina-se estorno. Está certo ou está errado? Ora, isso aqui está errado. Por quê? Porque nós acabamos de falar para vocês que a retificação do lançamento ela pode ser por estorno, por transferência ou por complementação. Sendo estorno, anulação total, anote, anulação total. Estorno é o quê? Anulação total. Transferência é uma transposição para a conta correta e complementação é um lançamento que vem posteriormente aumentando ou diminuindo aquele lançamento que você fez incorretamente. Então, essas são as 3 formas de correção do lançamento que estão previstas na ITG 2000 e caem bastante em prova, beleza? O que mais que você precisa saber? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o estorno, beleza? O estorno você vai fazer o seguinte, vamos supor que a gente fez aqui, uma empresa comprou um veículo para pagamento a prazo, no valor de R$45 mil, beleza? Só que ela, sem querer, ela lançou da seguinte forma: veículos. E aqui lançou caixa. Em vez de lançar financiamentos a pagar, ela lançou caixa. E aí ela veio aqui, lançou veículos, que é um ativo aumentando a débito, e tirou aqui do caixa, que é um ativo diminuindo a crédito. Só que o lançamento correto era na conta caixa ou na conta financiamentos a pagar? Era na conta financiamentos a pagar. E aí ela fala assim,
Então vamos fazer um estorno. E aí você deve lembrar que o estorno ele é uma anulação total ou parcial? Estorno é uma anulação total, beleza? O que você vai fazer então? Você vai simplesmente matar esse lançamento. Como é que você mata esse lançamento? Você vai vir aqui e anula isso aqui, ó. Você fez um lançamento inverso, isso aqui zera, beleza? Portanto, esse é o estorno. O estorno parcial, ele não é um estorno, tá? O estorno parcial ele tem outro nome que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Portanto, o estorno é a anulação total de um lançamento feito incorretamente. Só isso, Gabriel? Só isso. É só você zerar o lançamento que você fez erroneamente. Vamos lá, a gente tem questão sobre esse assunto? Temos sim. Considere as seguintes contas de balança e seu respectivo saldo em reais. Caixa 1.500, contas a receber 7.500, veículos 25.000, contas a pagar 3.500, financiamentos 9.500. Supondo que as contas acima representam todos os ativos e passivos de determinada empresa, julgue o item. Caso a empresa constate, antes do fechamento do balanço, que registrou indevidamente como recebida uma conta que efetivamente não foi, deverá proceder a um lançamento de estorno, debitando a conta caixa e creditando a contas a receber pelo valor correspondente. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso, ela fez o seguinte, ela registrou como recebida uma conta que não foi. Vamos abrir aqui dois razonetes. Você possui lá a conta contas a receber, que é uma conta do ativo, e possui a conta caixa. Beleza? E aí vamos supor que foi no valor de 1.500, tá? Você lançou como recebida uma conta que não foi. O que você fez nesse caso? Você chegou aqui e lançou 1.500 aumentando o caixa e contas a receber você tirou aqui 1.500, baixando o valor do seu direito, tá? Então esse foi o lançamento que você fez. Ó, registrou indevidamente como recebido uma conta que efetivamente não foi. Deverá proceder a um lançamento de estorno, debitando a conta caixa e creditando a contas a receber pelo valor correspondente. Para corrigir, então, via estorno, o que você vai fazer? Você tem que anular isso aqui, você tem que zerar esse lançamento incorreto. O que você vai fazer, portanto? O lançamento de retificação ele vai ser o seguinte, você vai creditar a conta caixa, 1.500, e vai debitar contas a receber 1.500. E aí você vai zerar esse lançamento que você fez erroneamente. Portanto, esse item aqui que caiu no perito criminal da PC Espírito Santo está errado, beleza? Espírito Santo, já morei lá, estado maravilhoso, diga-se de passagem, beleza? Então, item incorreto, tá bom? Só para que a gente possa entender a sistemática do estorno. Agora, vamos falar um pouco sobre a transferência. O que vem a ser o lançamento de transferência? Transferência, a palavra-chave para você saber se você está à frente a uma transferência é a transposição para a conta adequada, beleza? Vamos supor então que você comprou o veículo para pagar a prazo, só que indevidamente você lançou como se fosse à vista. O mesmo exemplo lá que nós demos no estorno. Vamos continuar aqui com aquele mesmo exemplo. Você comprou um veículo a prazo. Você vai lançar aqui veículos. E aí, indevidamente, você tirou dinheiro do caixa. Só que esse dinheiro ele tinha que sair do caixa ou ele tinha que ir lá para financiamentos a pagar? No passivo. Ora,
financiamentos a pagar no passivo, só que você lançou no caixa. O que eu falei que é o lançamento de transferência? A transferência é a transposição para a conta adequada. Transferência é a transposição para a conta adequada. Como é que você vai fazer isso, portanto? Você vai matar aqui o lançamento na conta caixa e vai jogar isso para financiamento a pagar. Então veja que agora você ficou com um saldo na conta veículos corretamente, beleza? Você ficou com um saldo de financiamento a pagar corretamente, beleza? E o caixa que você tinha feito o CACA, você zerou, tá bom? É isso que é importante que você fez. Vejam que houve a transposição para a conta adequada, beleza? Agora, o que é o lançamento de complementação? O lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente aumentando ou diminuindo o lançamento feito incorretamente, tá? Então esse é o lançamento de complementação. Vamos supor então que você comprou um veículo por R$60 mil, mas você lançou incorretamente o valor de R$45 mil. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai lá, você vai lançar aqui você tinha que lançar 60 mil. Só que o seu lançamento inicial, você veio aqui e fez, ó, veículos 45, financiamento a pagar 45. O que você vai fazer então? Você vai fazer um lançamento de complementação, beleza? O lançamento de complementação. A complementação, você vai chegar aqui e vai fazer um adendo aqui, né? Vai fazer mais um lançamento de 15 mil para complementar o que estava faltando, beleza? Essa complementação é a complementação que a gente chama de complementação positiva. Você está aumentando aí o valor do lançamento que você fez incorretamente. Agora imagine o contrário, imagine que você comprou um veículo por 45 e você lançou o valor de 60 incorretamente. O que você vai fazer aqui nesse caso? Vamos lá. Aqui, o que nós temos? Você lançou aqui veículos 60 mil e aqui financiamento a pagar R$60 mil, beleza? Você lançou a mais. O que vai acontecer nesse caso? Você tem que diminuir ou aumentar? Você tem que diminuir o valor que você lançou errado. Por quê? Porque você lançou a mais, simplesmente. Agora, é só você chegar aqui, portanto, e diminuir. Você vai diminuir aqui 15 mil e aqui 15 mil. Ficando com um saldo de 45 e aqui com um saldo de 45. Esse caso é o que a gente chama de complementação negativa. Mas isso aqui também pode ser conhecido como estorno parcial. Então vejam que a complementação negativa, ela se assemelha ao estorno parcial. Porque nós falamos lá atrás que o estorno ele tem que ser uma anulação total. Mas quando você anula só uma parte, isso é chamado de complementação negativa ou estorno parcial, beleza? Apenas para que você saiba. Vamos lá, vamos dar uma olhada então, questão aí caiu lá na PF em 2004, antigona. Gisele, inexperiente em rotinas contábeis, é a nova funcionária do escritório de contabilidade Conta Certa, que ainda não implantou o sistema contábil informatizado. A escrituração contábil é conferida semanalmente pelo contador. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. Considere que o lançamento do dia 20 foi feito a menor. Uma despesa de 890 paga à vista foi lançada pelo valor de 390. Então você tinha uma despesa de 890 e você lançou por 390.
Nessa situação, o lançamento de complementação poderá retificar o erro, desde que o novo histórico esclareça o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. Beleza? O que aconteceu, portanto? Você possuía uma despesa X, despesa de 890, mas você lançou aqui somente 390. O que vai ter que fazer então? Você vai ter que complementar. Você pode complementar, né, com o valor aí de 500, beleza? Você pode fazer uma retificação através da complementação positiva. E é interessante que você anote também, né, esse item está correto, que quando você vai retificar, por exemplo, você fez um lançamento hoje, e você vai retificar daqui a tantos dias. Quando você vai fazer o seu lançamento de retificação, você tem que falar, olha, no histórico eu estou retificando esse lançamento número tal, por conta desse, daquele. Esses são os fatos que aconteceram. Você tem que explicar, né? Não é simplesmente você chegar lá e fazer o lançamento ao relento. Você tem que explicar o motivo do novo lançamento que você está fazendo, beleza? Portanto, você tem que, o novo histórico tem que esclarecer o motivo, por que você está retificando, a data do lançamento que você fez erroneamente, a localização do livro, etc. e tal, tá bom? Tem que dar as informações que são importantes. Existe uma outra espécie de retificação que é chamada ressalva. A ressalva, ela era mais utilizada quando a gente tinha lançamentos contábeis feitos de forma manual. Hoje em dia, como a escrituração pública, a escrituração contábil ela é muito mais digital, a ressalva ela nem está na ITG 2000 porque ela está um pouco fora, meio de moda. Então, isso aqui funcionava da seguinte forma. Você estava lá, por exemplo, comprando mercadoria à vista. Aí você estava lá fazendo o histórico à mão, vamos supor. Aí você falava assim, compra de mercadoria a prazo. Só que não foi a prazo, foi à vista. Ao invés de você riscar, porque você não pode riscar os livros, você escreve assim, digo, à vista. Ou alguma coisa desse tipo. Ou você coloca assim, ou melhor, em tempo. Só para você corrigir ali na hora do lançamento mesmo. Você está ressalvando, tudo bem? Só para que você lembre, isso aqui nem cai mais em prova, mas não custa saber, o seguro morreu de velho. E vamos de questão. No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na regularização da conta indevidamente debitada ou creditada com a transposição do registro para a conta adequada é denominado transferência, estorno, retificação, complementação, ressalva. Olha, lembra o que eu falei para vocês, o que você precisa fazer é guardar as palavras-chave. Transposição para a conta adequada é lançamento de transferência, gabarito, letra A, beleza? Próxima questão que diz o seguinte, acerca dos conceitos e aplicações básicos, blá blá blá. Ao registrar a atualização do valor de uma obrigação, um contador efetuou o seguinte lançamento, débito variações monetárias, crédito financiamentos. Porém, esse contador constatou em seguida que a atualização correspondia apenas à metade desse valor. Na situação, o contador deve efetuar o seguinte lançamento de complementação. Débito financiamentos, créditos, variações monetárias. Então, vejam que ele tinha lançado variações monetárias, isso aqui é uma despesa que fica lá na DRE. Financiamentos é uma conta do passivo. Portanto, como você creditou aqui o seu passivo, ele está aumentando. Como você debitou a sua despesa, as despesas estão aumentando. Só que o correto era somente metade disso. Portanto, você pode fazer uma complementação positiva ou negativa. Você pode fazer uma complementação negativa, ou também chamado de estorno parcial, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai lá e vai fazer um lançamento inverso. Você pode fazer o razonete que você vai ver que esse lançamento aqui, ele está certinho, tá? Ele está correto. Se você está na dúvida, faça os dois razonetes e teste como nós ensinamos ali, que você vai ver que a questão de auditor do Tribunal de Contas da União, tá? Esse concurso aí acho que é um dos concursos mais difíceis do país
ela está correta. Próxima questão. Se indevidamente um contabilista registrar a compra à vista de um automóvel, debitando a conta veículos em uso e creditando a conta fornecedores, o mesmo exemplo que a gente estava dando. A única forma de corrigir o possível lançamento errado será efetuar um lançamento de estorno. O que você vai fazer aqui? Olha só, é o mesmo exemplo que a gente estava dando aqui. Nesse caso, você adquiriu uma mercadoria, né? Você registrou aqui, você comprou à vista, mas você lançou errado em fornecedores, tá? O que a gente fez aqui? Nesse caso, nosso exemplo, você tinha comprado a prazo e você lançou à vista. A gente fez uma transposição. Portanto, nesse caso, você pode fazer da mesma forma uma transposição. Vamos mostrar aqui. Você fez o seguinte, comprou o veículo por R$100.000, só que aí você lançou na conta fornecedores. Você pode estornar? Pode, sem problema algum. Você pode estornar e fazer um novo lançamento. Mas você também pode fazer aqui uma transposição, tá? Você mata aqui esses 100.000 e lança isso aqui para a conta caixa. Portanto, gabarito errado. Beleza? Gabarito errado. Pessoal, isso aqui é o suficiente sobre retificação do lançamento para sua prova. É isso que você tem que levar para a sua prova. Agora a gente vai falar sobre um outro tema que cai bastante até em concurso. Cai bastante não. Caiu na Polícia Federal, mas não cai tanto na realidade. Mas tem que saber. Tem que saber. Vamos lá. Insubsistências versus superveniência. O que você precisa saber sobre esse tema? Superveniente é algo que vem depois. É algo que vem depois. Enquanto que insubsistente é algo que deixa de existir, beleza? Agora eu vou fazer um novo conceito aqui na contabilidade para vocês, para que vocês possam entender melhor esse assunto. Toda vez que a gente falar na contabilidade, assim, conta X ativa. Por exemplo, juros ativos, aluguéis ativos. Esse é um novo conceito que eu estou trazendo aqui para vocês. Variações monetárias ativas. Tudo que tiver assim, não sei o que ativos, blá blá blá, ativos, isso aqui significa que você está frente a uma conta de receita. Agora, quando você está em qualquer conta Y passiva, assim, por exemplo, juros passivos, aluguéis passivos, variações monetárias passivas. Sempre que tiver uma conta seguido de passivos, assim, passivos, etc., você sabe que isso é uma conta de despesa, beleza? Isso é uma conta de despesa. O que você precisa entender desse ponto aqui, portanto, tá? Superveniência é algo que vem depois, tá? Vamos abrir um novo slide aqui para a gente explicar esse assunto para vocês. Superveniente é algo que vem depois. Portanto, a superveniência, então você vai encontrar na sua prova o nome superveniências ativas. Superveniências ativas
são receitas ou despesa? Eu falei para você que sempre que você tiver algo, ativos ou ativas, isso é uma receita. Então, o que é uma superveniência ativa? É algo que vem supervenientemente e que gera uma receita para você. Por exemplo, o nascimento de um rebanho que você não estava esperando. Ou, por exemplo, o recebimento de uma indenização. Ou algo do tipo, alguma coisa que você não estava esperando, ou uma indenização, coisas nesse sentido. É algo que veio supervenientemente. Às vezes as questões elas tendem a ir para o ponto de que você não esperava. É o nascimento de um bezerro lá que você não esperava, sei lá, não entendo muito bem, né? Apesar de ser sumatogrossense, não entendo muito bem dessa parte de rebanho. Um novilho, sei lá, qualquer trem assim, que você não estava esperando, ou um processo que você ganhou e achava que ia perder. Isso tudo é chamado de superveniência. E no caso de uma superveniência ativa, isso significa que nós estamos falando de receitas. Agora, as superveniências passivas, elas são despesas, tá? Por exemplo, aqui superveniência passiva é algo que vem supervenientemente e te gera uma despesa, como por exemplo, uma perda inesperada num processo judicial. Você tinha 90% de chance de ganhar, você achava, mas teve uma perda inesperada num processo. Logo, a superveniência passiva é algo que vai te gerar uma despesa, tá? Agora, a insubsistência funciona da seguinte forma: insubsistência é algo que deixa de existir. Portanto, quando você tem insubsistências ativas, isso aqui da mesma forma é uma receita. Por exemplo, é algo que deixou de existir, que te gerou uma receita. Um exemplo, você possuía um imposto a pagar só que isso foi anistiado pelo governo. Beleza? Você tinha um imposto a pagar, mas isso foi anistiado. Houve o perdão aí de uma dívida. Isso já estava no seu passivo. Só que o governo simplesmente falou, não, você não precisa mais pagar, já que a gente está numa situação complicada, tal, está anistiado, beleza? Então, nessa situação, isso vai gerar uma receita para você, porque você já possuía um passivo lá no seu balanço. Agora, você vai matar aquele passivo e vai lançar como uma receita. Então, a insubsistência ativa, ela geralmente ocorre quando um passivo seu é perdoado. Por isso, na contabilidade, insubsistência ativa, que é uma receita, como nós explicamos, é a mesma coisa que insubsistência do passivo. Então, olha a diferença. Insubsistências ativas é a mesma coisa que insubsistência do passivo. Vejam que eu não estou falando em subsistências passivas. Estou falando em subsistência do passivo. É um passivo que deixou de existir, gerando uma receita, gerando uma insubsistência ativa. Portanto, insubsistências ativas são receitas como o ensinamento que eu dei aqui para vocês. Qualquer coisa seguido de ativos, receita. Qualquer coisa seguida de passiva, despesa. Só que aqui não é qualquer coisa seguido de passivo ou ativo. É uma coisa seguida de do. Então, insubsistência ativa é igual a uma insubsistência do passivo. Porque é um passivo que você tinha um imposto a pagar que deixou de existir. Beleza? Apenas que para que você entenda.
Agora, a insubsistência passiva essa sim é uma despesa, tá? Então, por exemplo, você tinha um animal lá, um touro reprodutor, sei lá, gato, tem cavalo, né, que vale fortunas. Então você é uma empresa lá de agronegócio, você tinha um cavalo que valia uma fortuna, cavalo vale 200, 300, 500 mil, sei lá, tem cavalos que valem muito dinheiro, aí, pelo que um amigo meu já me falou uma vez. Esse cavalo caríssimo, pé de pano, morre. Então esse cavalo, pé de pano, morreu. É uma insubsistência passiva, porque você tinha um ativo que insubsistiu, que deixou de existir. Então você tinha um ativo que deixou de existir, um cavalo que estava registrado lá no seu ativo, ele deixou de existir, isso vai te gerar uma despesa, porque você vai ter que lançar isso como uma perda lá, beleza? Portanto, a insubsistência passiva é a mesma coisa a insubsistência do ativo. Tá, galera? Eu sei que não é tão simples esse assunto, mas se você não entendeu, volte esse vídeo que vai ficar mais claro para você entender. Agora, vamos lá ver como é que isso caiu na prova da Polícia Federal de 2014. Olha só. As superveniências ativas registram fatos que têm efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas, tá? Então vamos lá. Ó, superveniências ativas é algo que vem depois gerando uma receita, aumentando o seu PL. Superveniente é algo que vem depois. Qualquer coisa seguido de ativas é receita. Beleza. Insubsistência passiva é algo que deixa de existir, te gerando uma despesa. Por isso, o que acontece? Isso reduz o seu PL. Qualquer coisa seguido de passivas, passivas, é uma despesa. Portanto, as superveniências ativas registram fatos que têm efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas. Está correto. Beleza? Está correto. Todavia, a banca considerou esse gabarito, a gente não sabe até hoje o porquê, como errado, tá? Só que, para o nosso alento, essa questão ela é de 2014. Vejam que o CESP ele cobrou aí em 2016. Em 2016, a questão abaixo, ela diz o seguinte: insubsistência ativa. Ou seja, insubsistência ativa é uma receita. E insubsistência do passivo. Por que insubsistência é uma ativa? Ativa é uma receita. Vamos supor, que é o exemplo que eu dei para vocês, um imposto que foi perdoado. Tá? O imposto que foi perdoado estava lançado lá no seu passivo. Então é uma obrigação que deixou de existir. Insubsistir é deixar de existir. Qualquer coisa seguido de ativa, receita. Tá? Insubsistência ativa e insubsistência do passivo são termos sinônimos e correspondem ao desaparecimento de um passivo, o que implica a geração de uma receita. Portanto, esse item ele está correto, tá? Esse item ele está correto.
Não dá para saber, né, se o CESP mudou aí de entendimento, mas nessa questão mais recente de 2016 sobre esse tema, parece que ele entrou aí em linha com o posicionamento mais correto sobre esse tema, beleza? E assim a gente encerra essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima.